E aí, bora embarcar numa jornada para a gente entender como funciona a contratação hoje em dia? A gente vai analisar o processo todo, do comecinho, sabe, quando a empresa procura alguém, até a hora que essa pessoa entra de vez no time. E tudo isso com base em algumas fontes bem interessantes. Então, para a gente começar, fica a pergunta que não quer calar. Como é que as empresas vão atrair, avaliar e contratar gente boa daqui para frente? Porque, olha, as regras do jogo estão mudando e muito rápido. É bom a gente ficar de olho para entender para que lado o vento está soprando, né? Bom, e para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa do caminho. Primeiro, a gente vai falar sobre o futuro do recrutamento. Depois, aquela dúvida clássica, buscar gente dentro ou fora da empresa. A gente também vai mergulhar na tal da entrevista por competências, falar sobre a importância da ética em tudo isso e, por fim, como começar bem a jornada de quem chega. Beleza, então. Vamos começar pelo começo, o futuro do recrutamento. É aqui que a gente vai ver como a tecnologia e principalmente o uso de dados estão, assim, virando a mesa de como se contrata. Olha só que interessante o que a Quark RH aponta. A previsão é que até 2026 o jeito de contratar vai ser uma mistura de tecnologia de ponta com um olhar super-humano. Pensa assim, de um lado a gente vai ter inteligência artificial ajudando a deixar tudo mais ágil. Do outro, um foco total na experiência de quem está se candidatando e uma valorização gigante das famosas soft skills, né? Aquelas habilidades de lidar com gente. E uma das peças-chave dessa transformação toda é o tal do People Analytics. O que é isso na prática? É basicamente parar de tomar decisão no achismo. Sabe aquele acho que essa pessoa vai dar certo? Então, a ideia é trocar isso por análise de dados de verdade. A empresa começa a usar informações concretas para tentar prever quem tem mais chance de sucesso e quem combina mais com a cultura da casa. Certo. Agora vamos para uma das primeiras e maiores decisões de todo o processo seletivo. Onde é que a gente procura? Será que a pessoa perfeita para a vaga já está trabalhando aqui dentro? Ou será que vale mais a pena ir buscar lá fora, no mercado? E para ajudar nessa decisão, a FIDS coloca os prós e contras na mesa de um jeito bem claro. Olha só, se você recruta internamente, é mais rápido, mais barato e ainda dá um gás na equipe. Mas o risco é ficar sempre com as mesmas ideias. Já quando você busca fora, traz sangue novo, novas visões, só que, claro, o processo é mais demorado, mais caro e tem um risco maior. É a tal da balança, né? Ou seja, no fim das contas, não tem uma resposta certa que serve para tudo. O segredo, pelo visto, é ter jogo de cintura. É saber equilibrar as duas coisas olhando para o que cada vaga pede. Para uma, talvez o melhor seja olhar para dentro. Para outra, ir ao mercado. É uma decisão estratégica, caso a caso. Beleza. Digamos que os candidatos foram encontrados. E agora? Agora o foco muda para a conversa, para a entrevista. E a gente não está falando daquela olhada básica no currículo, não. A ideia aqui é ir muito mais fundo. E para ir mais fundo, a gente precisa entender o que é competência. Segundo a Pandapest, não é só o que a pessoa sabe, a parte técnica, mas principalmente como ela usa o que sabe. É a junção do conhecimento, da habilidade e do comportamento. É a atitude que coloca o conhecimento para funcionar, sabe? É isso que, na prática, faz toda a diferença. Então, em vez daquelas perguntas clássicas tipo qual o seu maior defeito, o método aqui é outro. É pedir para a pessoa contar uma história. Olha esse exemplo. Me conta um desafio que você enfrentou e como resolveu. Com uma pergunta assim, você não quer uma resposta pronta. Você quer ouvir uma história real, entender como a pessoa pensa e age na prática. Ok, mas durante todo esse caminho, tem uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, uma bússola moral, um guia ético, para garantir que o processo seja justo e íntegro do início ao fim. E olha que legal o que a fonte de Santa Cruz traz. A ética nos negócios não é só para ser bonzinho, é sobre construir algo que dura. A ideia é simples, a empresa pode e deve buscar o lucro, claro, mas nunca, jamais pisando na bola em questões morais. Porque vamos combinar, uma reputação demora anos para construir e um vacilo para destruir. E, na prática, ser ético no recrutamento significa, antes de tudo, evitar qualquer tipo de discriminação. Seja por raça, sexo, idade, enfim, qualquer coisa que não tenha absolutamente nada a ver com a capacidade da pessoa de fazer o trabalho. O que importa, no fim, é a competência para a vaga. Ponto. E essa imagem, para mim, resume tudo. O grande objetivo de um processo ético é esse, colocar a pessoa certa no lugar certo. Simples assim. E quando isso acontece, todo mundo sai ganhando. A empresa ganha um talento que se encaixa e a pessoa ganha uma chance de crescer e mostrar seu valor. É o famoso ganha-ganha. Muita gente pensa que o processo acaba quando a pessoa assina o contrato.
Mas, na verdade, é aí que uma nova jornada começa. A contratação foi um sucesso? Ótimo. Agora o desafio é transformar essa pessoa em um colaborador de sucesso. E é para isso que serve o onboarding. Como a Pipefy mostra aqui, não é só dar as boas-vindas no primeiro dia. É um processo que dura. Tem a recepção inicial, claro, mas depois vem meses de treinamento, acompanhamento, até fechar o primeiro ano com foco total no desenvolvimento. É uma jornada, não uma foto de um dia só. Mas vale a pena todo esse trabalho? Bom, esse número na tela responde por si só, né? 82%! É isso mesmo. Um bom programa de onboarding pode aumentar a retenção de funcionários em até 82%. Pensa no impacto disso. É um investimento que se paga, e muito. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que contratar gente deixou de ser só uma tarefa do RH, uma coisa burocrática. Hoje é um dos pilares mais estratégicos de qualquer negócio. Cada nova pessoa que entra é, literalmente, um tijolo na construção do futuro da empresa. E isso leva a gente a uma última reflexão. Será que os processos de contratação por aí estão realmente prontos para esse futuro? Um futuro que, ao mesmo tempo, é movido por dados e tecnologia, mas que precisa ser, acima de tudo, centrado nas pessoas. Fica aí a pergunta para a gente pensar.